no sequência a série de reflexões sobre o livro de Mirdade, o peregrino cujo alvo era o cume das montanhas alvas, como último recurso pede ao casal de velhos que ao menos lhe mostrasse a direção, pois o abismo negro estava à espreita. Ele, sem fôlego e ainda em estado de perplexidade, pôde ouvir como resposta uma extravagante canção que eles entoaram. A borda do penhasco é dura e escarpada, o seio do vácuo é macio e profundo. O leão e o verme, o cedro e o vime, o coelho e o caramujo, a lagartixa e a codorniz, a águia e a topeira, todos no mesmo buraco, um gancho, uma isca, só a morte compensa, como é em cima, assim embaixo, morrer para viver ou viver para morrer. Interessante que cada palavra expressa nesse cântico é repleta de significância. Como todo o livro de Mirdade é extremamente simbólico, nada pode ser desperdiçado. Ele diz que a borda do penhasco é dura e escarpada, o seio do vácuo é macio e profundo. Aqui contrasta um fenômeno paradoxal. A borda do penhasco, que é dura e escarpada, pertence ao âmbito do conhecido. O seio do vácuo, que é macio e profundo, é da ordem do desconhecido. O leão e o verme representam o indivíduo que possui um determinado poder e aquele que é insignificante. Aqui é contrastado os indivíduos por meio de simbolismos. O leão é aqueles que aparentemente possuem autoridade, são os reis, os príncipes, os poderosos deste mundo. O verme representa os seres vis, desprezíveis, os anônimos. Todos serão conduzidos ao mesmo destino. O cedro e o vime. O cedro é uma árvore frondosa, o vime uma frágil vegetação. Um representa a segurança, o outro a fragilidade. O coelho e o caramujo, o coelho é símbolo da fertilidade, dos homens que estão apenas preocupados em perpetuar a espécie. O caramujo é o indivíduo que está envolto em sua carapaça egóica. A lagartixa e a codorniz, a lagartixa entre os xamãs é símbolo da resiliência, da adaptabilidade, pois ela perdendo um membro, este é regenerado. O codorniz, assim como um frango, vive apenas a ciscar, vive à procura de minhocas e não almeja as alturas. A águia é aquele que deseja o zenites, os picos altaneiros, é que fazem voos altíssimos em solitude. E a topeira simboliza o indivíduo apegado à terra, que vive a cavar buracos e nele habitar. Interessante é que todos estão no mesmo buraco, todos estão restritos na mesma dimensão espaço-temporal. Todos são partícipes deste plano da matéria. Um gancho
uma isca. Todos os seres, todos os indivíduos, em tempo oportuno, serão fisgados pela morte. É por isso que ele diz que só a morte compensa, como é em cima, assim é embaixo. É um antigo axioma hermético, conhecido como o princípio da correspondência. Existe algo análogo e correspondente em todas as dimensões. Morrer para viver ou viver para morrer. Interessante é que quando ele sai daquela gruta, engatinhando, muito preocupado, em dado momento o chão some debaixo dos seus pés e ele é envolto em trevas misteriosas. E ele é lançado para baixo, e a última visão que lhe passou pela mente enquanto girava no vácuo do abismo negro foi a do satânico casal de noivos. E as últimas palavras que o peregrino murmurou, antes que o alento houvesse gelado suas ventas, foram: morrer para viver ou viver para morrer. É interessante que existem dois tipos de seres humanos neste plano terreno, uns conscientes, outros inconscientes, uns despertos, outros adormecidos, uns vivendo sob as trevas da ignorância, outros caminhando em direção à iluminação. Aqueles que estão entorpecidos, anestesiados, que estão em sono profundo, estão vivendo para morrer. É interessante que nas páginas do Novo Testamento, tal indivíduo é identificado da seguinte forma: aqueles que vivem apenas para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. O indivíduo que vive apenas para satisfazer os seus desejos, apenas para a satisfação dos seus apetites egóicos, torna-se um indivíduo infeliz, infrutífero, infértil, impermeável. É interessante que Salomão, o homem que teve inúmeras experiências, experienciou o poder, a riqueza, os prazeres, o homem que tinha um séquito de serviçais a seu dispor, se relacionou com cerca de 1000 mulheres, foi rei, excedeu em prosperidade a todos os outros reis que viveram antes dele. Chegando os seus últimos dias sobre a face da terra, ele diz que tudo é fútil, é vão, é vaidade e correr atrás do vento. Toda labuta, todo desprendimento de energia, tudo que o homem faz na perspectiva de satisfazer os seus próprios interesses, apenas trará indignação, sofrimento e dor. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Alexandre o Grande, quando percebe que a morte bateu em suas portas prematuramente, ele chama um dos seus oficiais e faz o seguinte pedido:
3 coisas lhe peço se eu vier a falecer. Primeiro, que os médicos transportem o meu caixão. Segundo, que todo o meu ouro, minha prata e as minhas pedras preciosas sejam esparramadas pelo caminho por onde passar o cortejo fúnebre. E em terceiro, que as minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão. Seu oficial ouviu atentamente tais palavras, mas atônito, quis saber o significado delas, o porquê de tal pedido ou de tais pedidos. Alexandre respondeu: em primeiro lugar, desejo que os médicos transportem o meu caixão para que todos saibam que, embora os médicos sejam destinados a cuidar do corpo, eles não podem impedir a morte. O segundo pedido, que todos os meus bens sejam esparramados pela terra, é para que todos saibam que o rei que tudo possuía nada pôde levar, e que as minhas mãos sejam colocadas para fora do caixão, para que todos vejam que sem nada viemos, sem nada retornaremos. Tais palavras coadunam com a sabedoria expressa nos textos hebraicos, mais precisamente no livro de Jó, que diz que nu viemos e nu retornaremos. Existem 2 tipos de homens. Os homens que vivem para morrer pertencem a esta estirpe dos infelizes, daqueles que serão contrastados com a realidade nos últimos dias de sua existência. E existem aqueles que morrem para viver. Tais indivíduos, nas palavras de Cristo, experienciaram um novo nascimento. Experienciaram um nascimento não físico, não oriundo da matéria, mas um nascimento a nível de consciência, que o faz romper com todos os condicionamentos, com todos os adestramentos, faz com que o homem se emancipe do passado, se emancipe de todas as correntes egóicas, de todos os grilhões oriundos da ignorância. É interessante que Paulo chama tal indivíduo como aquele que sepultou o velho homem com todos os seus feitos e se revestiu do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Aqueles que morrem para viver pôde sepultar a sua velha natureza, a sua primitiva mentalidade, pôde sepultar os seus desejos, pôde sepultar suas ambições. Tal indivíduo, tendo morrido, renasceu. Tendo morrido para o seu eu inferior, ressurgiu em seu eu superior. Tal ser experiencia novidade de vida. Ele já não será mais um fantoche, uma marionete dos seus interesses egóicos. Ele descobrirá a transitoriedade da vida, verá que a vida é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. Tal indivíduo compreenderá aquilo que de fato tem valor. Ele não viverá restrito às coisas temporárias,
fugazes e efêmeras, mas aplicará todo o seu interesse naquilo que é eterno. Não viverá por aquilo que se vê, pois tudo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê, que é de uma ordem sutil, que é de uma ordem superior, é eterno. Não viva para morrer, morra para viver. O segredo dos indivíduos que se despertaram, que se iluminaram, é porque eles chegaram à seguinte compreensão: é morrendo que se vive. O homem que não morre, ele permanece como uma semente em seu invólucro egóico. Mas aquele que morre, aquele que confia na imprevisibilidade do vácuo, do abismo negro, que é macio e profundo, aquele que confia no desconhecido, há de germinar, eclodirá todo o invólucro e toda a potencialidade imanente há de ser manifesta, há de se tornar uma árvore frondosa. Os homens que vivem para morrer são homens sementes. Os homens que morrem para viver são aqueles que se tornaram árvores frondosas, capazes de proporcionar sombra e aninhar todos que nele buscam refúgio. Ele se torna uma árvore frutífera, ele se torna um marco referencial. Ele sobrevive às gerações, pois morrendo e renascendo, ele se torna atemporal. É por isso que homens como Cristo, Siddhartha Gautama, embora tenham vivido há tanto tempo, são figuras vivas em qualquer momento histórico, pois sua existência, sendo planificada, dissipando todas as trevas da ignorância, fizeram com que tais indivíduos se tornassem eternos. Suas palavras não ficaram restritas no ontem, tornaram-se atemporais, podendo ser apreciada por todas as gerações. Espero que esta mística canção, repleta de simbolismos subjacentes, possa ter despertado no mais profundo do seu ser a curiosidade, o desejo, o anseio de emancipar-se desta vida a caminho da morte. Saia deste trilho da vida à espera da morte. Viver para morrer é ignorância. Se faz necessário morrer para viver. Quando isto ocorre, a morte deixa de ser um tabu, deixa de ser uma inimiga e se torna uma oportunidade. A oportunidade de experienciar a imortalidade. A oportunidade de se unir ao eterno. Compreenda a sutileza de tais palavras
e que não o instrumento que vos fala, mas que a compreensão de tais palavras possa lhe persuadir a uma morte bem-aventurada, cujo renascimento trará uma percepção qualitativamente distinta acerca da vida. Espero que as singelas palavras do livro de Mirdade encontrem solo fértil e estação favorável para o seu pleno desabrochar em sua consciência e nas regiões mais profundas e abissais do seu ser. Que o Eterno ilumine o nosso entendimento e nos faça compreender esta realidade. Até o nosso próximo encontro.